Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a pastora Aurilene, do canal Vida de Pastora, tá bom? Eu estou aqui, em primeiro lugar, né, quero convidar você a se inscrever nesse canal, você que gosta desse conteúdo, que é o conteúdo falando sobre a palavra de Deus, trazendo para você uma mensagem que te levanta, que te instrui, que te ensina e também dividindo com vocês o que há de mais importante na nossa vida, que é a presença de Deus, tá bom? Então, eu sou a pastora Aurilene Rocha, se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações, deixe seu like, e eu quero dividir com você Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14 fala sobre a vida de Sansão, porque o Sansão, ele foi um homem muito poderoso, um homem cheio do poder de Deus na vida dele. E só que ele teve alguns erros que fizeram com que ele perdesse aquilo que Deus deu para ele. E é isso que eu e você nós não podemos fazer, perder aquilo que Deus nos deu. E às vezes nós estamos tomando atitudes que estão nos afastando de Deus, que estão impedindo Deus de operar na nossa vida. O Sansão, ele tinha a promessa de Deus na vida dele e ele era o cumprimento de uma promessa de Deus. E muitas vezes nós somos de Deus, temos a bênção de Deus na nossa vida, mas nós estamos deixando com que as coisas, né, e as situações nos afastem do nosso Deus. Nós estamos, às vezes, fazendo o que desagrada a Deus. E eu quero falar com você, não deixa nada te atrapalhar, nada te separar de Deus, sabe? Nada te apaixonar mais do que a presença de Deus. E aqui em Juízes capítulo 14, eu vou fazer a leitura para você, está escrito assim no versículo 1. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Não repare muito barulho, porque aqui eu estou na igreja, como todos vocês que me acompanham no canal sabem. Eu sou pastora da Igreja da Graça em Paraisópolis e eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para as pessoas, tá bom? Então a porta da igreja fica aberta, quando as pessoas chegam, elas entram, eu dou atendimento e também vou para a calçada da igreja para poder dar atendimento para as pessoas que desejam conversar um pouco ou que desejam uma palavra, tá bom? Então não se importe muito com barulho, porque essa é a vida de pastora, tá bom? Então vamos lá. Pois Tomaima por mulher, ou seja, ele queria se casar com a mulher que era da filha, né, digamos assim, dos inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus nessa época. E aí diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tornar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me essa, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, chegando às vinhas de Tímina, eis que o filho do leão bramando lhe saiu ao encontro. O que eu quero conversar com você um pouquinho aqui, vou colocar aqui a minha Bíblia, e eu quero conversar um pouquinho com você a respeito de obediência a pai e mãe. Quando uma pessoa ela não está bem, ela começa a desobedecer seu pai e sua mãe. E quando a gente desobedece o pai e a mãe, a tendência é o nosso pai e a nossa mãe chamar a nossa atenção, puxar a nossa orelha. E às vezes a gente não aceita, né, a repreensão do pai e da mãe, e a gente quer andar o nosso próprio caminho, tomar nossas próprias atitudes, fazer as nossas coisas do nosso jeito. Mas o pai e a mãe, eles têm mais experiência de vida do que a gente. Você pode até falar para mim: ai, pastora, eu já fui muito machucado quando eu era mais novo, meu pai e minha mãe fez isso. Ou você é o jovem de hoje, você fala: eu não concordo que meu pai e minha mãe não me deixam sair, que meu pai e minha mãe não faz isso. Porque a gente não entende que o jovem, em Provérbios diz que o jovem ele não tem experiência, sabe, de vida. Eu já sou uma senhora, né? Já sou uma senhora e já tenho um pouco mais de experiência, mas não tenho tanta experiência como uma pessoa mais vivida do que eu. Então eu preciso buscar Deus para Deus me ajudar e preciso continuar escutando meu pai e a minha mãe, que eu tenho eles e são vivos para a glória de Deus. Mas quando a gente deixa de escutar aqueles que têm mais experiência, principalmente as pessoas que têm mais experiência com Deus, a gente perde
A gente às vezes acha que o pastor está nos ensinando aquilo, você que tem um pastor, você que tem uma pastora que cuida de você, porque o pastor é aquele que cuida das ovelhas, sabe? Que vela pelas almas, que se importam com as almas. É isso que eu faço aqui em Paraisópolis, eu cuido das almas e eu me importo com elas. Então, por exemplo, se eu tenho uma ovelha que está se afastando, que está esfriando, eu vou chamar atenção, eu mando WhatsApp, ou eu vou na casa da pessoa, eu converso, quando vem à igreja eu chamo para conversar, porque eu sou pastora. Se eu vejo que a pessoa não aceitou a repreensão, eu me afasto um pouco e vou só orar. Mas, quando a gente começa a ficar rebelde, a gente começa a colher o fruto da nossa rebeldia. Então, quando eu estou falando, não é só obediência a pai, mãe, ao pastor, a pastora, é obediência a Deus, porque quando você obedece a Deus, você começa a agradar seu pai, sua mãe, porque você começa a ter uma vida de obediência. E quando você começa a ser obediente, Deus começa a operar em seu favor, sabe? Você vai perceber que a sua vida fica diferente, você começa a tomar decisões mais assertivas do que quando você começa a tomar suas decisões por você mesmo. E quando você tem pessoas que são dirigidas por Deus, no caso do Sansão, era o pai e a mãe dele, estavam ali explicando para ele, por que você não se casa com alguém que faz parte do nosso meio? Por quê? Porque são pessoas que vão falar a mesma língua, vão andar no mesmo sentido, vão fazer as mesmas coisas, se identificam com o que fazem. E às vezes nós, até que quando a pessoa vai casar, ela não pensa nisso, né? Então, por exemplo, a pessoa não bebe e ela arruma alguém que bebe. Aí ela começa a brigar com a pessoa porque ela bebe. Mas quando você conheceu a pessoa, ela já bebia. Mas, pastor, eu creio que Deus vai mudar a pessoa. Sim, então você não pode desistir dessa pessoa, você tem que continuar orando por ela. Pastor, eu casei com uma pessoa que ela usa drogas, que ela bebe. Mas você crê que Deus vai libertar essa pessoa? Você tem que orar, porque você deveria ter pensado nisso antes, né? Que aquilo que a pessoa faz, você não gosta, você não curte aquilo. Mas já que você casou, agora é o momento que você vai ter que interceder por ela até ver a conversão dessa pessoa. E às vezes nós até casamos ou até tomamos decisões que não condiz com o que a Bíblia diz. E aí a gente começa a sofrer as nossas próprias escolhas, por falta de escutar o pai, por falta de escutar a mãe, e por falta de escutar Deus, em primeiro lugar. E a gente vê a situação do Sansão, o Sansão ele se casa com essa mulher de Tímina, da cidade de Tímina, e o que acontece? Ele começa a ver a vida dele mudando. Você pode depois continuar lendo, capítulo 14, que você vai ver o que vai acontecer com o Sansão, e eu posso depois trazer outro vídeo, que eu não quero fazer um vídeo longo, mas eu quero resumir isso na obediência, porque Efésios capítulo 6, olha só, você vê que o Sansão, ele primeiro começou desobedecendo seus pais, aí em seguida ele desobedece a Deus, porque ele tem um voto de Nazireu, e ele desobedece a Deus, ele acaba comendo do mel que está num cadáver, né, do leão que ele mata aqui. E ele leva para casa e dá para os seus pais, e não conta para os pais que aquele mel foi colhido de uma carcaça de um animal. Porque se ele tivesse feito isso, os pais dele não iriam comer. Então, assim, você vê que um erro vai levando para o outro. E você tem que tomar muito cuidado com os erros. Porque se você começa a errar agora, você começa a desenvolver o seu erro, vai piorando, você vai piorando, e você acaba nem percebendo que você está se distanciando de Deus. Você vê que o Sansão depois, ele se distancia de Deus, e os filisteus conseguem capturar ele, né? E fura os olhos dele. E quantas pessoas estão tão distantes de Deus que não estão reparando que já se afastaram. Não deixa nada te afastar de Deus, não. Coloca seu pensamento em Deus, sua vida diante de Deus, para que você possa viver o sobrenatural. E Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Só em você agradar a Deus, se você querer agradar a Deus, sabe, Deus ele já te recompensa. A Bíblia diz que ele é o único Deus, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Quer dizer, quando você busca a Deus, você não precisa nem ficar, ai Deus, eu quero essa bênção X, eu quero essa bênção Y. Não, porque o próprio Deus já te abençoa. Ele sabe onde você está precisando, e ele vai lá e te abençoa. Só em você buscar ele com sinceridade. Imagina só você obedecer seu pai, sua mãe, as autoridades, e fazer isso, sabe, por amor a Deus. E a Bíblia diz porque isso é justo. Aí o versículo 2 diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. E quantos filhos não estão obedecendo seus pais? Quantos filhos estão sendo a tristeza dos seus pais? Mas por quê? Porque por falta de conhecer a Deus. A gente precisa conhecer a Deus, porque quando a gente conhece Deus, a gente começa a viver uma vida diferente, uma vida mais, sabe, mais forte, uma vida mais
abençoada. E o versículo 3 diz: para que te vá bem. Se você quer que as coisas vá bem para você, começa obedecendo seus pais, sabe? Começa a avaliar que seus pais têm mais experiência de vida do que você. E tudo que eles passaram, até os erros que eles cometeram, eles não querem que você cometa. Então, veja, a Bíblia diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, tá bom? Eu vou fazer um segundo vídeo conversando um pouquinho com vocês sobre isso. E vou falar também sobre a parte do que os pais não podem provocar a ira dos seus filhos. Assista o próximo vídeo, tá bom? Porque os vídeos não vão ficando muito longos, fica mais gostoso para você parar, meditar um pouquinho, tá bom? Então, para você ficar meu abraço, se inscreva no canal e eu vou fazer uma oração por você agora, tá bom? Feche os seus olhos, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero entrar em oração, meu Deus, por essa pessoa que está ouvindo, meu Deus, essa mensagem de hoje, uma mensagem de obediência, meu Deus, de temor, que nós devemos, meu pai, respeitar os nossos pais. E Sansão não respeitou quando seus pais falaram: Sansão, não tem outra mulher aqui no nosso meio para você se casar. Você precisa buscar uma fora, uma que não faz parte do povo de Deus. E muitas vezes estamos tomando decisões erradas, meu Deus. Ajude essa pessoa que está ouvindo essa oração a tomar uma decisão, mas uma decisão correta, assertiva, para que ela não venha colher um fruto ruim. Meu Deus, abençoe a vida dessa pessoa. Eu repreendo toda a obra do inferno, eu repreendo essa doença, eu repreendo esse mal do corpo dessa pessoa, esse mal da mente, sai depressão em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Fica meu abraço para todos vocês, fiquem com Deus.